Mas em relação ao IDH, a gente em 2021, quer dizer, a partir de 2020, a gente começou a receber uma série de demandas específicas de parceiros, de doadores e de vários lados diferentes em todas as regiões do mundo, mas eu acho que o Brasil é um deles, em relação a como que os programas do IDH passariam a entregar os impactos de mitigação e adaptação. Então, a gente passou a ser muito assediado e muito demandado ao mesmo tempo. Então, em 2021, a gente parou, desenhou, tentou entender como que a gente incorporar tudo isso dentro do IDH e dessa incorporação, como que a gente, de fato, leva mais impactos para os nossos parceiros dentro da agenda de clima. E aí, dentro dessa avaliação, a gente saiu com uma abordagem, né, para incorporar a parte de clima e uma estratégia mais específica para financiamento usando carbono. E dessa agenda, o que a gente considera como áreas prioritárias para o IDH, considerando todo o nosso track record e tudo que a gente já vem investindo desde 2008 em todas as cadeias, em todos os territórios. O IDH, via as cadeias de commodities, ele trabalha desde 2008 com a produção de commodities agrícolas provenientes de países tropicais, produzidas de forma mais sustentável. Então isso já está no DNA, já está no corpo do IDH desde 2008. De 2015 para cá, com o programa de paisagens, a gente passou a atuar de forma mais horizontal, mais holística, olhando para esses territórios como um todo, independente da produção de commodities, e como que a gente conseguiria, então, endereçar os principais drivers de conservação de florestas e restauração, né? E aí tem muito a ver com conservação florestal, dentro das paisagens que estão produzindo essas commodities, então, que é o programa de paisagens. E agora, em 2021, a gente incorpora a lente de clima em todo esse escopo, a partir de entender como que, de fato, as nossas intervenções na ponta, eu acho que todos os parceiros conhecem um pouco das nossas formas de intervenção no IDH, mas desde o convênio, de trazer todos os atores, de apoiar as políticas públicas, né, e, de fato, implementar ações no chão, né, de intervenções, de fato, na produção, como que a gente traz tudo isso para a ótica de clima. E aí saiu o que é o que a gente chama, né, dessa abordagem IDH de financiamento climático. Aí tem uns slides para ajudar. Apareceu. Começa de novo. Não vou ler bem aqui, agora eu acelero um pouquinho. Bom, mas acho que pode passar para a próxima, então, que é exatamente no ponto que eu estava. Então, isso aqui em 2021, um outro fator determinante foi que dentro do nosso planejamento multianual, que é um planejamento que a gente faz a cada 5 anos, a incorporação, né, de mitigação e adaptação às mudanças climáticas entrou de forma, foi formalizada dentro desse planejamento e uma entrega prometida para todos os nossos doadores e todos os nossos parceiros e um pilar muito importante da atuação do IDH. É isso mesmo. Bom, o grande resumo dessa história toda é que o IDH, ele entendeu que dentro da sua estratégia de implementação, dos seus programas, o carbono, ele é um meio. A gente não está aqui para fazer carbono, a gente não está aqui para comercializar crédito, nada disso. Ele é um meio que ele visa traduzir, né, todos esses impactos socioambientais que a gente já está gerando no campo, né, por meio das nossas intervenções, para promover um fluxo de recursos financeiros mais saudável para essas cadeias, para esses produtores e para essas intervenções. Então, acho que isso foi uma premissa, né, que durante todas as discussões de o que o IDH ia fazer em termos de clima, permeou todas essas discussões. E outro ponto importante também do desenho dessa estratégia
é entender aonde de fato estavam a nossa contribuição. Né? Então, todos os nossos programas hoje, eles interessam esses 3 pilares, que é conservação florestal, restauro e boas práticas agrícolas. Então, a gente já promove isso. O mais caro da transição para uma economia de baixo carbono, a gente já tem dentro dos programas, que é a promoção dessas intervenções de fato no campo. E aí, entender então onde de fato estavam os maiores gaps, né, e onde existe um espaço para o IDH contribuir, que outras organizações já não estavam endereçando, e a gente de fato poderia trazer um olhar adicional a tudo que vem acontecendo. E a gente separou esses gaps em 2 principais grupos. O primeiro, de financiamento. Então, o IDH trabalha com fundos de impacto, ele tem o seu próprio fundo de impacto, entende que esse gap da transição para modelos mais sustentáveis, principalmente nos primeiros 3 a 5 anos, traz um impacto negativo no fluxo de caixa no campo, né, para esses produtores, para essas cadeias. Então, como que a gente pode construir essa ponte através do carbono? Essa é uma das linhas que a gente está trabalhando junto com os fundos de investimento. E o segundo, na parte de assistência técnica mesmo. Então, onde estão os gaps relacionados a monitoramento, não só do impacto, mas também das reduções de emissão que estão acontecendo no nível setorial, como que a gente compara tudo isso que vai ser gerado, como que a gente garante que os nossos parceiros tenham claims, né, tenham uma abordagem robusta de descarbonização e não só focar ali na cereja do bolo que está lá em cima, que é o carbono. Então, isso foi o que saiu dessa discussão. O IDH ele foca, né, na sua estratégia de financiamento climático na combinação entre mitigação e adaptação. E a gente fala que isso é uma solução modular, porque você escolhe alguns desses módulos e combina esses módulos entre si de acordo com a região, de acordo com a cadeia, de acordo com as necessidades daquele programa no momento. Então, a gente foca, em termos de mitigação, em florestas e agricultura, sendo que florestas, dada a nossa abordagem dentro do programa de paisagens, o IDH optou por apoiar programas jurisdicionais de REDD+, né, que é um trabalho que a gente vem conduzindo e cooperando com a SEMA, aqui no Mato Grosso, né, através do Maurício, vem fazendo isso também na Indonésia e outras regiões, mas, principalmente por causa da nossa atuação na África, a gente sabe que nem todos os países têm maturidade suficiente para uma REDD jurisdicional nesse momento. Então, aonde não existe essa maturidade, a gente trabalha também com modelos de REDD+, como eu vou dizer assim, agrupados no nível jurisdicional, mas que não necessariamente estejam na maturidade necessária para um esquema de REDD jurisdicional em si. E na agricultura, nosso principal foco é a descarbonização de cadeias produtivas e, de forma complementar, trazendo o mercado de carbono, né, os programas de offsets e tudo mais que a gente pode gerar nessas cadeias, como um mecanismo para ajudar nessa ponte de financiamento no campo, na ponta. Então, como que isso vai acontecer? Eu vou explicar mais um pouquinho, mas basicamente a gente entende também que ao investir nas intervenções de fato lá na ponta em florestas e agricultura, a gente consegue também canalizar parte desses compromissos hoje existentes em termos de mitigação. A gente tem 130 bilhões de dólares, trilhões de dólares, desculpa, comprometidos até 2050, só em compromissos voluntários. Então, como que a gente também traz parte desse fluxo para ajudar nas estratégias de adaptação e melhoria da resiliência dessas regiões que a gente trabalha e dessas cadeias. Então, todas essas intervenções, elas vão trazer, de alguma forma, além também da melhoria de resiliência dentro do projeto das mesmas intervenções. E aqui só acho que um zoom um pouco maior na parte de descarbonização das cadeias produtivas, que são as áreas que o IDH entendeu, não só, acho que o Brasil é onde a gente tem menos gaps, a gente tem outras cadeias e outras regiões onde esses gaps são mais evidentes, mas que a gente tem uma contribuição maior a fazer.
Então, a primeira delas é a disseminação de conhecimento e capacitação, né, e realmente, quando a gente vai para outras regiões, né, no sul da Ásia e na África, é muito evidente essa necessidade de capacitação, tanto do setor público quanto dos atores no chão, cooperativas, associações. Apoiar as estratégias climáticas que utilizem o carbono como meio de financiamento da transição. Então, isso é um pedaço importante para a gente. Desenvolver, testar e aprimorar novas abordagens para garantir uma distribuição justa e equitativa dos custos e dos benefícios dessa transição. Então, quando a gente fala de compartilhamento de benefícios, isso já é comum na agenda de REDD, mas não é ainda na descarbonização. Quando eu tenho uma empresa lá na ponta, coletando todos os benefícios da sua cadeia e vendendo um produto de baixo carbono, eu tenho que conseguir conectar isso ao longo de toda a cadeia, não só para compartilhar os custos dessa transição, mas também os benefícios de mercado que isso vai trazer mais para frente, que vão ser diferentes de uma cadeia para outra. E iniciativas piloto que possam trazer essa descarbonização em escala. Eu acho que bons pilotos e boas ideias a gente tem bastante hoje acontecendo, mas que são de fato escaláveis e possam ser levadas, né, para a completude dessas cadeias de suprimentos. Acho que a gente ainda está nesse estágio, e aí eu também não vou me alongar muito, a gente tem especialistas aqui para falar disso. E propor novos modelos de negócios para a incorporação permanente das questões relacionadas ao clima nas relações comerciais que acontecem no campo. Então, essas relações comerciais entre produtor, cooperativas, logística, processamento, comercialização. Então, como que de fato a gente consegue incorporar isso ao longo de toda a cadeia? E aí, dentro, né, dessa estratégia, o Brasil é uma dos nossos focos globalmente para implementar e pilotar essa estratégia. E aqui a gente já tem algumas ações em andamento, que é o objetivo dessa reunião de hoje. Acho que compartilhar com vocês essa visão e o que a gente está fazendo em cada um desses pilares. Então, aqui no Brasil, na parte de florestas, a gente vem com uma cooperação direta com a SEMA, né, de forma a contribuir para o desenho desse sistema de rede jurisdicional e a renovação do programa REM no Mato Grosso para o próximo período. E dentro desse apoio, a gente trouxe um consultor que tem nos ajudado bastante, que é o Marcelo Teoto, que ele está nesse momento, né, avaliando quais são os cenários para a geração de créditos jurisdicionais e como que isso pode ou poderá impactar as MDCs no futuro. E essa modelagem de cenários e interação com o GCF faz parte desse trabalho. E a gente vai agora para um segundo escopo, né, que a gente teve uma reunião aqui hoje de manhã com a Secretaria de Planejamento, que é entender também como que a gente consegue trazer a lente de vulnerabilidade climática e a lente de vulnerabilidade social para dentro da repartição de benefícios de REDD. Ou seja, como que isso a gente consegue, de forma científica, embasar a repartição de benefícios a partir desses fatores, adicionados ao que já foi muito bem feito na primeira fase do REM, que foi uma repartição de benefícios baseada no estoque fluxo. Então, a gente vai trazer mais essas duas variáveis, e aí a gente está conversando bastante com o professor Eduardo Assad para ver como desenhar o escopo para ajudar nesse segundo ponto. Mas o Marcelo vai explicar um pouco para vocês hoje, no segundo bloco, do que ele está fazendo em relação ao escopo de REDD Plus e o suporte ao Estado do Mato Grosso. Na agricultura, a gente tem duas frentes principais. Uma delas é em relação ao Programa de Produção Sustentável de Bezerros, que é um programa muito importante para o IDH, que vem sendo implementado desde 2019. E dentro desse programa, a gente conduziu no final de 2020, início de 2021, a avaliação da pegada de carbono do bezerro que sai do programa hoje. Então, foi feita uma avaliação de linha de base desses produtores e
a avaliação também do potencial de mitigação que as ações do programa representam na ponta. E agora a gente vai também para uma segunda fase desse escopo. Quem está nos apoiando nessa parte é o eCarbon, e o Henrique está aqui para contar para vocês um pouco de como ele está fazendo isso. E a gente tem um segundo elemento que para mim é essencial, né, em toda a implementação dessa estratégia, que é uma facility de assistência técnica que o DH está estruturando no Brasil, de forma piloto. E essa facility ela vai trazer toda a parte de monitoramento dos programas, né, mas a Manuela vai explicar um pouco mais, e o monitoramento e a mensuração do impacto em termos de gás de efeito estufa em todas as nossas intervenções. A Manuela vai explicar para vocês também um pouco de como que isso vai ser implementado nos próximos meses. E, em termos de avaliação, né, de vulnerabilidades e melhoria da resiliência, a gente começou pelos nossos pactos regionais. Então, o professor Eduardo Assad, ano passado, começou com uma avaliação para as áreas que a gente vai desenvolver agora no semiárido. Então, ele fez essa avaliação dos cenários e da vulnerabilidade climática dos municípios que a gente vai atuar e qual que é o impacto disso para a produção agrícola desses municípios. Então, o que vai bem ali, o que realmente precisa ter um foco maior quando a gente for desenhar essas metas. E aqui no Mato Grosso e no Maranhão, onde a gente já tinha esses pactos, a gente chamou o professor Eduardo Assad e pediu para fazer a mesma avaliação, porque agora a gente entra no momento de revisão das metas do pacto. E aí, nessa revisão, a gente conseguiu incorporar, então, essa lente climática, né? Ele já trouxe aqui alguns insights importantes para a gente levar em consideração durante esse processo de revisão e até na atração de recursos e investimentos para esses territórios. Ou seja, onde de fato a gente precisa focar esses programas de assistência técnica, essas parcerias, essas cooperações. Então, isso aqui é um pouquinho do resumo do que vai ser o dia hoje com vocês. Por favor, fiquem à vontade em endereçar as perguntas à medida que elas forem surgindo. E eu vou chamar agora aqui a Manuela só para contar para vocês um pouquinho de como que a gente vai fazer, então, a implementação dessa facility de assistência técnica, que vai ser a responsável pela continuidade de todas essas ações na ponta depois.